Alô, alô audiência, meu nome é Max e eu tô de volta com mais um vídeo extra essa semana com recomendações de filmes. Porque caso vocês ainda não saibam, neste mês de abril eu fiz uma parceria com o Telecine para trazer vídeos extras com indicações de filmes para você ver em casa. Afinal de contas, o Telecine tem um acervo impressionante com mais de 2.000 filmes de todos os gêneros e de todas as épocas para você ver na hora que quiser, seja no computador, no celular ou no tablet. E o melhor é que você pode experimentar o serviço de graça durante 30 dias. E sim, eu sei, 2.000 filmes é muita coisa, mas não precisa ficar desesperado porque eu tô aqui para te dar uma orientada para você não perder alguns filmes incríveis que estão lá no Telecine. E hoje eu quero recomendar para vocês alguns filmes de comédia, porque o catálogo de comédia do Telecine é imperdível. E como cada um pode ter uma preferência de tipo de humor diferente, eu montei aqui uma lista com 5 indicações de comédias que podem agradar a todos os gostos. Então hoje eu vou recomendar um filme de paródia, uma comédia romântica, uma comédia adolescente, um filme de humor físico e uma comédia surrealista. Todos esses filmes são fantásticos e provavelmente vão te fazer rir muito. E aí é bom que depois que você terminar de ver esse vídeo, você pode ir lá no Telecine e maratonar todas essas comédias. Então, sem mais delongas, vamos para nossa lista de hoje. E eu já quero começar indicando uma das paródias mais celebradas de todos os tempos, que é o influente Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, também conhecido no original como Airplane. Esse filme nasceu como a paródia de duas coisas. Primeiro, de um obscuro filme dos anos 50 chamado Entre a Vida e a Morte, e, segundo, da franquia de filmes de desastre Aeroporto. E o experimento deu muito certo, principalmente pelo estilo cômico do filme, que trazia uma quantidade absurda de piadas por minuto, fossem com os diálogos rápidos, com o fundo das cenas, com o humor físico. Sério, toda e qualquer oportunidade de fazer piada foi aproveitada. Aliás, não tem como falar de Airplane sem falar também do Leslie Nielsen. Apesar dele já ser um veterano do cinema naquela época, essa foi a primeira comédia do ator. E ele se saiu tão bem que ele teve sua carreira totalmente reinventada. Então, se o Leslie Nielsen se tornou um ícone do humor, é justamente graças a Airplane. Além do mais, tem o fato desse filme ter criado um estilo de humor que influenciou dezenas de paródias das décadas seguintes. Indo desde os filmes de Top Gang e Corra que a Polícia Vem Aí, até a franquia Todo Mundo em Pânico. Então, se você ainda não viu essa que é uma das comédias mais importantes da história, não deixe de conferir. E agora chegou a hora de falar de comédia romântica. E eu tô muito feliz porque no catálogo do Telecine tem a minha comédia romântica favorita, que é Se Meu Apartamento Falasse, de 1960 e dirigido pelo lendário Billy Wilder. O filme nos apresenta Baxter, um agente de seguros que encontrou um jeito peculiar de subir na hierarquia da empresa. Para agradar seus superiores, Baxter deixa os chefes usarem o apartamento dele para se encontrarem com as amantes durante a semana. Mas tudo começa a ficar mais complicado quando, no meio dessa história toda, eles envolvem a Fran, a garota por quem Baxter é apaixonado. O que mais me impressiona nesse filme é como mesmo 60 anos depois da estreia, ele continua sendo muito diferente de qualquer comédia romântica que você já viu. Afinal, quando o gênero teve a sua era de ouro entre os anos 90 e 2000, ele acabou se tornando muito formulaico. Mas essa fórmula das comédias românticas que ficou tão clichê nunca foi baseada em Se Meu Apartamento Falasse. Então você ainda consegue ver esse clássico hoje e sentir que ele é uma experiência nova. Fora, é claro, os outros méritos que fazem essa obra ser maravilhosa. As performances de Jack Lemmon e de Shirley MacLaine são tão hilárias quanto tocantes. E o roteiro nunca parece datado demais, porque ele tem um humor que se prova muito engraçado até para os dias de hoje. Além dele comentar sobre questões românticas que nunca foram embora, como infidelidade e amor não correspondido. Ah, e se você é fã de Mad Men, que nem eu, saiba que Se Meu Apartamento Falasse foi uma das maiores inspirações para o Matthew Weiner quando ele estava criando esse seriado. Sem dúvida nenhuma, Se Meu Apartamento Falasse é um clássico imperdível e que merece ser lembrado para sempre como uma das melhores comédias românticas já feitas. O próximo filme da lista é uma comédia adolescente que me surpreendeu muito. Fora de Série, de 2019 e dirigido pela Olivia Wilde. Sim, dirigido por essa Olivia Wilde.
No longa, a gente conhece Amy e Molly, duas das maiores nerds do terceiro ano. Um dia elas percebem que não curtiram o colégio como gostariam. Então elas decidem sair da zona de conforto e ir numa festa dos colegas para poderem dizer que tiveram pelo menos uma noite doida antes de se formarem. Só que é claro que essa noite acaba se tornando um caos completo. Um dos maiores méritos desse filme é como ele conseguiu dar uma certa repaginada nos filmes adolescentes que seguiram os passos de Superbad. Afinal, desde Superbad, a gente viu mais e mais produções sobre garotos nerds e impopulares que querem muito extravasar e curtir uma festa com os adolescentes populares, para depois se verem presos em uma noite completamente fora de controle. Acontece que esses filmes sempre mostravam os eventos pelo ponto de vista de garotos. E aí veio Fora de Série para balançar um pouco as coisas e aplicar essa fórmula à perspectiva feminina. Aqui as protagonistas não são apenas nerds, mas também meninas socialmente engajadas, que representam de forma engraçada e leve a nova geração de adolescentes feministas. Junte isso tudo a um roteiro repleto de personagens secundários hilários, situações absurdas, momentos tocantes e duas atrizes com uma química fantástica, e você tem uma das melhores comédias adolescentes da década. O que só mostra que, às vezes, para dar uma renovada em um subgênero meio saturado, basta você trazer uma perspectiva um pouco diferente. Quando o assunto é filmes de comédia, os franceses têm uma longa tradição. Inclusive, um dos maiores nomes da história do humor físico é o francês Jacques Tati, que dirigiu e estrelou os aclamados filmes do personagem conhecido como Monsieur Hulot. E desses longas, um dos melhores é Meu Tio, de 1958. Aqui a gente acompanha o Hulot enquanto ele tenta se conectar mais com a família da irmã dele. E por mais que o filme tenha alguns diálogos engraçados, o maior atrativo mesmo é o humor físico que vem com as trapalhadas do Hulot. E o fascinante é como o Jacques Tati usa esse humor de forma leve. Ele não quer criar cenas espalhafatosas demais. Na maior parte do tempo, o filme nos mostra o que tem de cômico nos pequenos gestos e nos momentos mais banais do nosso cotidiano. Tudo tem um ar de quem tá sempre com a cabeça nas nuvens. E esse universo é apresentado com um estilo visual impressionante. O Tati gosta de deixar a câmera fixa e com muita profundidade de campo para que a gente veja a bagunça em sua totalidade. E a composição dos planos tem uma precisão perfeita, que é ressaltada ainda mais pela forma como o diretor explora a elegante geometria dos cenários. Então, se você quer conhecer um clássico cult do humor físico e um filme de encher os olhos, você não pode deixar de ver Meu Tio. E para fechar, eu tenho uma indicação de comédia surrealista. Quero Ser John Malkovich, de 1999, dirigido por Spike Jonze e roteirizado por Charlie Kaufman. Talvez você já conheça esse roteirista pela fama dele de criar histórias que são muito estranhas. E Quero Ser John Malkovich deve ser um dos roteiros mais inusitados escritos pelo Kaufman. Afinal, ele conta a história de um homem que descobre uma porta que transporta ele para dentro da mente do ator John Malkovich, interpretado pelo próprio John Malkovich. E assim, o protagonista consegue controlar as ações do ator durante alguns minutos antes de ser despejado inexplicavelmente na rua. A partir daí, o filme cria cenas muito engraçadas que exploram essa premissa bizarra até as últimas consequências. E tudo isso ganha vida com visuais impressionantes, graças à forma como Spike Jonze transforma cenários surreais e abstratos em espaços concretos e muito convincentes. Mas não ache que Quero Ser John Malkovich se apoia somente na esquisitice, porque em meio a todo esse caos surrealista, ele tem uma história com muito poder emocional, que fala sobre identidade, sobre amor e sobre realização pessoal. Quero Ser John Malkovich é não só um dos melhores trabalhos do Spike Jonze e do Charlie Kaufman, mas também é uma das comédias mais singulares já criadas. Vale muito a pena conferir esse filme. Então já deu pra ver que não importa qual é o seu tipo de humor preferido, você com certeza vai encontrar lá no Telecine uma comédia que vai agradar o seu gosto. E olha que ainda tem muitos outros filmes de humor imperdíveis lá no catálogo do Telecine, como a clássica obra de Jerry Lewis, Anjos da Lei 1 e 2, O Virgem de 40 Anos, American Pie, O Mentiroso e muito, muito mais.
Sem contar, é claro, os outros milhares de filmes de todos os gêneros e épocas que você encontra nesse catálogo impressionante. E o melhor é que você já pode experimentar o Telecine durante 30 dias de graça usando o link que está aqui embaixo na descrição. Você vai perceber que o que não falta para você ver em casa é cinema de boa qualidade graças ao Telecine. E com isso a gente conclui a nossa segunda lista especial de abril. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo e deixar um comentário aqui embaixo para dar uma força pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.